Vi minha filha contando moedas no shopping. Quando descobri o que o marido fez, eu agi. Ela estava sentada no canto do food court, um pouco aparada pela mesa de fast food cheia de bandejas vazias, olhando para as mãos como se procurassem em cada centavo uma resposta. As meias já um pouco gastas, os tênis presos por um nó improvisado, o uniforme remendado pelo trabalho de plantão. Sofia parecia menor do que eu lembrava. Meu corpo reconheceu aquilo antes da cabeça. A maneira como ela inclinava o corpo, como evitava o olhar, as olheiras que não eram de algumas noites em claro, mas de meses acumulados. A primeira coisa que eu disse foi o título dessa história, em voz baixa, quase para conjurar coragem. Vi minha filha contando moedas no shopping. Foi como se dissesse em voz alta o que eu precisava ouvir. Havia uma verdade para enfrentar. Ela ergueu os olhos devagar, segurando uma moedinha entre os dedos como se aquilo fosse a única defesa que lhe restava. "Mãe", murmurou ela, e a palavra veio de um lugar cansado. "Não precisa se preocupar, eu tô bem." Mas eu já não conseguia fingir. Conferi o recibo de um café que ela tentava pagar com 4 centavos e uma nota amassada. Havia algo de mais grave por trás daqueles números, e quando a conversa começou, as palavras vieram em fendas, uma a uma, cheias de medo e vergonha. "Eles..." Ela parou, olhando para o celular que ficou em cima da mesa, bloqueado por senhas que não eram mais só dela. Richard e a mãe dele pegaram tudo. A casa, o carro, minha conta, mamãe. Disseram que eu devia a eles. Disseram que se eu contestasse, iam me tirar da minha filha. Ela pronunciou tirar da minha filha como se fosse um peso físico. Emma, minha neta de 4 anos, dormia em um colchão no que nos contaram ser uma garagem. Emma que deveria ter brinquedos, almofadas e um berço que não rangesse à noite. Emma que da última vez que a vi, estava confusa com regras que mudavam a cada hora. Um telefonema aqui, uma promessa ali e logo depois silêncio absoluto. Eu segurava a mão de Sofia. A mão era fina, a pele marcava onde as unhas já haviam arrancado a pele em noites de ansiedade. Não era hora para lágrimas solitárias. Era hora de agir. Eu fiz uma promessa calada. Não deixaria que tomassem a vida dela, ou a de minha neta, assim. Se essa história está falando com você, fique comigo até o final. Quando aquela conversa terminou, não existia mais recusa. Existia um plano. Eu havia passado a maior parte da minha carreira lidando com contratos, escrituras e fraudes imobiliárias. A minha especialidade era ver o que estava escondido nas linhas pequenas. Não revelei isso de início, não por falsa modéstia, mas porque sabia que naquele momento eu precisaria que ela confiasse em mim. E confiar implicava calma, não espetáculo. O que Sofia contou foi direto, e ao mesmo tempo muitas coisas ao mesmo tempo. Richard e Diane haviam começado a controlar as finanças aos poucos. Pequenas restrições que ela justificava com ajuda e gestão, até que num movimento só transformaram-se em apropriação. Cartões cancelados, senhas mudadas, a conta conjunta bloqueada para ela. O carro desapareceu sob o pretexto de usar para entrevistas, mas acabou na garagem dos sogros com as chaves sumidas. A casa onde Emma cresceu, registrada em nome dos dois, apareceu em um contrato de locação por outra pessoa. Havia documentos, segundo Sofia, assinaturas que não conheciam com a dela. Havia mensagens com ameaças veladas. "Se você fizer escândalo, nós vamos dizer que você não é capaz de cuidar da Emma." Palavras cruéis, mas o que me incendiou foi a prática. Isso não era só violência emocional, era violência econômica, com um objetivo claro: isolar Sofia, enfraquecê-la, retirar recursos e, no limite, a guarda da filha. A alienação parental não era só birra de sogra, era uma estratégia, e eu não ia assisti-la a vencer. O primeiro passo foi organizar a dor em itens verificáveis. Eu precisava de provas, e provas se colhem com um método. Liguei para Margaret, uma ex-paralegal que conheci em uma época em que o café era ruim e o trabalho intenso. Ela topou me ajudar antes mesmo de eu explicar tudo. "Manda o que você tem. Eu vejo o que a gente consegue abrir nos registros públicos", ela disse. Uma frase pequena, um sopro de ar. Margaret serviu como minha ponte com Catherine, a advogada de família que eu vinha recomendando discretamente a clientes há anos. Quando falei com Catherine, a solicitei por algo que não se compra: objetividade.
Ela ouviu, fez perguntas precisas e explicou o que poderíamos pedir ao juiz em um pedido emergencial. Ordem de retorno da criança ao lar materno, medida para recuperar bens, liminar que evitasse a dissipação de ativos e estabeleceria visitas supervisionadas caso fosse necessário. Ela foi clara. Nada é garantido, mas com a prova certa você aumenta muito as chances. Enquanto isso, contratei James, um investigador particular que um colega me indicara. James não era um herói de cinema, era um homem de meia idade, com mãos firmes e um olhar que sabia encontrar padrões. Ele passou a observar a casa onde Emma havia sido levada, registrando horários, movimentos de pessoas, a presença de uma placa de "aluga-se" que fora colocada de forma estranha. Fotografou a entrada, o número de placas dos carros que saíam e entravam, conversas públicas com vizinhos que confirmaram a presença de móveis novos sendo levados durante a noite. As peças começaram a se encaixar numa narrativa crua. Havia de fato uma movimentação que sugeria que alguém estava tratando a propriedade como se não fosse mais um lar, mas sim um ativo a ser explorado. Margaret achegou uma cópia do contrato que aparecera em nome de um locador. Nós não tínhamos ainda a prova absoluta de falsificação, mas o suficiente para acender todas as luzes de alerta. Eu mesma fui ver a casa. Não entrei sem permissão. Tirei fotos do lado de fora. Havia um cadeado novo. A caixa do correio mostrava o nome antigo. Em uma das janelas, um colchão inflável dobrado, sinal de moradia provisória e improvisada. Em outro canto, a marca de rodinhas de uma cadeira de bebê, como se a rotina tivesse sido transferida para um espaço inadequado. Em paralelo, pedi extratos bancários, não como instrução, mas como parte do nosso protocolo de investigação. Margaret orientou como solicitar junto ao banco, e Catherine explicou que registros bancários, mesmo em contas conjuntas, revelam padrões, transferências inexplicáveis, saques em lugares estranhos, pagamentos a terceiros. O que vimos não eram apenas lacunas, eram ações coordenadas. Havia depósitos em contas de terceiros, retiradas programadas em datas em que Sofia estava em plantão no hospital. O que me doeu foi a assinatura. Em um contrato exibido por um intermediário, a assinatura atribuída a Sofia não tinha a fluidez de sua mão. Era mecânica, um traço que eu, como ex-advogada de imóveis, reconheci muitas vezes. Quando alguém tenta reproduzir a forma de uma outra pessoa, perde a espontaneidade, os pequenos enroscos e tremores naturais que só mãos autênticas têm. Não era prova definitiva por si só, mas era um fio que, costurado a outras evidências, criaria um quadro forte. Eu e Margaret pedimos também depoimentos. Vizinha, que já fora amiga de infância de Sofia, lembrou de ter visto Diane buscando Emma em horários estranhos. Um entregador se lembrava do carro de Richard sair para outro bairro em horários em que a família afirmava o contrário. Pequenos pontos que, somados, constroem coerência. Chegou o dia em que Catherine disse que tínhamos material suficiente para apresentar um pedido emergencial. Ela foi firme. Quando se trata de criança, o juiz considera primeiro o interesse dela. Se houver risco ou uma tentativa de tornar a situação irreversível, eles podem agir rápido. Rápido, contudo, não significa imediato. Existem prazos, audiências, intimações. Mas havia uma via possível: pedir medidas provisórias para proteger a criança e preservar bens até que tudo fosse julgado. O dossiê que entregamos era um livro de pequenas violências. Fotos do colchão, mensagens de texto com ameaças veladas, extratos demonstrando transferências, registro do anúncio de aluguel com data posterior à suposta alienação, cópias de documentos que aparentavam incoerências de assinatura, depoimentos de testemunhas, vídeos curtos gravados por James nas costas do imóvel, mostrando pessoas carregando móveis às pressas. Era, em suma, uma história materializada em provas. O dia da audiência foi de uma tensão que só quem passou entende. Não se trata do drama televisivo. É uma sala repleta de papéis, de olhares calculados, de advogados testando limites. Nós entramos com um pedido de tutela provisória para a guarda de Emma e uma medida cautelar para a manutenção do imóvel e dos bens até que se provasse coisa contrária. Catherine apresentou com calma a sequência de fatos, o conjunto de provas e a necessidade de uma medida emergencial. Do outro lado, o advogado de Richard tentou minimizar. Argumentou que as transferências foram ajustes, que a casa estava em processo de regularização, que a mãe, Diane, interferia por amor e preocupação. Em sua fala havia a tentativa clássica de desqualificar o depoimento, de colocar a mãe como alguém emocionalmente instável e de pintar a sogra como protetora. Mas nós tínhamos algo que pesou: o risco de exposição criminal.
Quando mostrei à mesa do advogado adversário parte das imagens que James trouxera, vi os rostos mudarem. Não porque eu queria vê-los desconfortáveis, mas porque a verdade exposta altera negociações. Catherine impressionou sobre a possibilidade de instauração policial por falsificação de documentos e de investigação por apropriação indevida de bens. Ela não prometeu condenação, ela detalhou consequências possíveis, consequências reais que, diante de provas, poderiam afetar a vida deles de maneira severa. Em uma curta conversa nos bastidores, Richard pareceu buscar uma saída. Diane, orgulhosa, manteve o rosto fechado, mas havia medo nos olhos. Aquela era a hora da negociação. Muitas disputas familiares se arrastam por anos, porque as partes preferem testar paciência do que admitir erro. Nós não tínhamos interesse em humilhar ninguém. Tínhamos interesse em proteger uma criança e restituir uma mulher ao seu lar. O acordo que surgiu não foi uma sentença penal, foi um acordo emergencial, homologado pelo juiz, com termos claros. Richard e Diane aceitaram, sob pressão das provas e diante de risco real, devolver o carro e restituir o acesso às contas. A casa foi devolvida temporariamente a Sophia, com ordens de que qualquer movimentação no imóvel só poderia ocorrer mediante autorização judicial. Ficou estabelecido que Emma ficaria sob guarda provisória de Sophia até nova decisão, e que visitas de Richard seriam supervisionadas por profissional indicado. Diane ficou afastada de qualquer contato direto por um período determinado, com a obrigação de não interferir em comunicações entre mãe e filha. Havia ainda um compromisso de ressarcimento por valores retirados, a ser negociado em curto prazo. Quero ser clara, nós não conseguimos uma vitória total com um estalar de dedos. Conseguimos sim uma proteção imediata que impediu que os agressores continuassem a dissipar bens e a isolar Emma. O acordo foi uma ferramenta para garantir segurança enquanto o processo seguia, e garantiu algo essencial, que não houvesse uma nova tentativa de arrancar a criança do convívio da mãe enquanto as acusações eram apuradas. Voltar à casa foi um momento cheio de silêncio. A casa parecia a mesma em móveis, mas diferente em significados. Havia vazios que dinheiro não preenche. Havia roupas que não lembravam dos últimos abraços. Mas havia Emma, correndo pelos corredores, rindo como se os últimos meses fossem apenas um borrão. Ela veio ao meu colo e dormiu, finalmente tranquila. Naquele sono, a respiração cadenciada de uma criança me disse que, por hora, tínhamos vencido. Sophia precisou de apoio para lidar com o luto da perda de confiança. Voltou a trabalhar, retomou plantões aos poucos, mas eu vi a mudança mais profunda nas pequenas coisas. A postura ereta ao fechar a porta da casa, o telefone novamente no bolso sem a sensação de alguém o vigiando, o sorriso tímido quando começou a planejar o aniversário de Emma. Começamos com sessões de terapia, não por modismo, mas porque, quando as estruturas financeiras e afetivas são violadas, o trauma se instala em camadas. A ajuda profissional é forma de desatar nós que a mãe, por mais forte, não consegue sozinha. Houve também a reorganização financeira. Não vou falar aqui como se fosse um manual. Cada história tem suas particularidades. Mas falo de medidas práticas que tomamos. Bloqueios judiciais sobre transferências suspeitas, procura por ressarcimento das quantias indevidamente retiradas e negociação de dívidas que haviam sido atribuídas a Sophia sem justificativa. Em todos os passos, Catherine foi enfática. Existem mecanismos legais para proteger patrimônio e pessoas, mas cada caso exige análise. Com o tempo, a família retomou rituais que pareciam antigos, mas que se provaram curativos. Reunimos amigos numa tarde para um bolo de aniversário simples. Emma teve sua festa com balões que achamos no fundo de uma caixa e risadas que encheram a sala como se soubessem que o que havia sido retirado não poderia ser apagado. Não festejamos a dor, celebramos a retomada. Havia pessoas que duvidaram de Sophia. Havia outras que discretamente tinham estendido a mão desde o primeiro momento. Eu nunca deixei de ver o valor de quem ficou. A parte que mais desejo compartilhar, além da técnica e do processo, é o que isso ensinou sobre rede de apoio. Não é sobre depender unicamente de advogados ou de ser uma mulher forte que resolve tudo sozinha.
É sobre reconhecer os recursos que existem. Uma amiga que pega o telefone, um paralegal que sabe onde buscar documentos, um investigador que registra o que é necessário, um juiz que decide com base em evidências. É sobre nunca subestimar o poder de documentação. Fotos, mensagens, testemunhos, extratos, tudo se transforma quando alguém competente arruma as peças no lugar certo. Houve confrontos depois. Houve também momentos de entendimento difícil. Diane, que acreditava estar protegendo o filho, teve que enfrentar a ideia de que proteção não é controlar vidas alheias. Richard teve de encarar consequências que se desdobraram em sua vida profissional e social. Alguns laços se romperam, outros estranhamente se ajustaram. Não romantizo a dor que causaram, mas também não celebro a destruição. Eu prefiro pensar que o que buscamos foi justiça e remissão do risco. Muitos me perguntam se eu senti culpa por não ter percebido antes. A resposta honesta é sim. Eu sou mãe. Eu me perguntei onde eu errei, o que deixei passar. Mas também entendi que abuso bem articulado pode se esconder debaixo de sorrisos e boa educação. Ele se instala gradualmente, transforma pequenos favores em cercas que aprisionam. Se eu pudesse dizer algo a quem me ouve, não se culpe excessivamente. Observe, procure, confie em quem tem experiência e, acima de tudo, escute a palavra de quem está no centro da dor. Ao longo do processo, recebi mensagens de outras mulheres. Algumas pediram conselhos, outras compartilharam histórias que quase não eram críveis. Em todas havia um elemento em comum: o medo de denunciar por conta das consequências sobre os filhos. O trauma da perda de controle é uma arma pesada. Se posso deixar um recado, é este: a prioridade em qualquer disputa é o bem-estar da criança. O sistema judiciário tem mecanismos para avaliar risco e acionar medidas de proteção. Não prometo sucesso sistemático, porque cada caso é um universo. Mas quero dizer, com a força da minha experiência, se há sinais de apropriação, de isolamento, de controle financeiro, a investigação é um caminho necessário para reconstituir direitos. Voltando à minha filha e à neta, reconstruímos coisas práticas, mas a cura verdadeira veio na escuta mútua. Nos sentamos, Sofia e eu, em noites com chá morno, falando de medos e de estratégias. Emma aprendeu a contar histórias de si mesma sem interrupção. E eu aprendi a encontrar nos olhares mais simples a certeza de que fizemos o que era preciso. Algumas pessoas entendem justiça como vingança. Eu entendo justiça como restauração. Restaurar a casa, os bens e, sobretudo, a dignidade de quem foi ferido. Não celebrei humilhação alheia, pratiquei proteção. E isso basta para eu dormir com a consciência em paz. Se você conhece alguém em situação parecida, ou sente que pode haver alguma injustiça oculta atrás de sorrisos e ordens, procure ajuda. Existem profissionais, organizações e canais que oferecem orientação. Nos links na descrição deste vídeo você vai encontrar recursos e contatos recomendados, grupos de apoio, ONGs que trabalham com violência econômica e serviços de assistência jurídica. Não guarde isso para você. No fim, a pequena festa de aniversário da Emma foi simples e perfeita. Havia um bolo, 2 velas e a presença de quem escolheu estar perto. Ao final do dia, quando as luzes se apagaram, segurei minha neta e Sophie me agradeceu com um abraço que não dizia mais palavras. Dizia gratidão e alívio. Dizia recomeço. A história que contei é sobre como vi minha filha contando moedas no shopping, e diante do que descobri sobre o que o marido fez, eu não hesitei. Agi com a soma de experiência, afeto e rede de apoio. Agi para proteger uma criança e para devolver a uma mulher sua autonomia. Não foi um caminho sem dor, nem um roteiro simples, mas foi um caminho que trouxe justiça e, mais importante, segurança. Se essa história lhe tocou, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir isso. Se você está vivendo algo parecido, busque apoio. Os links de organizações e informações estão na descrição. Nem sempre o caminho é rápido, mas com provas, suporte e orientação, há passos concretos que podem proteger quem mais importa. Obrigada por ficar até aqui.